A Folha de São Paulo revelou nesta segunda-feira que a hidrelétrica de Itaipu firmou mais de 120 convênios socioambientais desde a posse do atual diretor-geral no Brasil da binacional Enio Verri. Até aí, tudo bem. Só que em um deles, o convênio Biofavela CUFA e Itaipu pela Vida na Favela, firmado com o Instituto Atos, parceiro da Central Única das Favelas no Paraná, a estatal comprou 3 vezes mais bolas que crianças atendidas. Veja bem, foram adquiridas 3.150 bolas de basquete e futsal, ou 1.575 de cada, para atender a 600 crianças. Eu queria já chamar para conversar sobre isso a ele que está aqui conosco, Rodolfo Borges. Rodolfo Borges, boa tarde, antes de mais nada. E a equipe, quando tivermos Van Dijk, me avise que a gente coloque ele no debate também aqui no nosso meio-dia. Rodolfo, esse tipo de coisa é sintomática de falta de controle, de fato, de como o dinheiro público é gasto, né? Se a gente for pensar que é um simples conta de matemática, não, mas você tem que ter umas bolas extras, às vezes as crianças danificam, às vezes perde, às vezes aí com defeito, mas 3 por cabeça, tá demais, né? Boa tarde a todos. A gente tem sempre que esse tipo de questão parte primeiro, a primeira suspeita é a incompetência. De fato, não só 3 bolas por criança já seria muito, como se você considerar que elas jogam juntas, aí fica assim, realmente sobrando muita bola. Tem uma perspectiva no serviço público de que quando você tem a chance de gastar, você gasta mesmo, e aí essas bolas ficariam ali como sobra para os outros anos, esse tipo de coisa. Essa é a visão, digamos assim, que a gente pode ter mais, vamos pegando leve com o que aconteceu, né? Porque, assim, vamos dizer que tem um erro ali e aí isso é péssimo, por quê? Envolve gasto público e, portanto, já é ruim em si. Outra possibilidade, que é o que tem se aventado, é de que pode ter corrupção no meio. E aí é uma questão que, de fato, a gente não tem como não suspeitar, porque é tão distante a quantidade de bolas e aí fica bem claro, assim, né, que tem algum equívoco aí no meio do caminho. A questão é se esse equívoco foi feito sem a percepção daquilo que estava sendo feito ou se foi feito de forma deliberada e aí, portanto, teria aí um gasto extra ou superfaturamento de contrato e a gente não tem como não duvidar quando alguma coisa assim tão destoante acontece. De fato. E uma coisa que nós também temos que verificar com o tempo é se, de fato, todas essas bolas foram entregues. Porque tem isso. Além de ser um número excessivo de compra, tem que haver a aferição se todas elas foram entregues, se foram da qualidade contratada. E, bom, quanto ao fato de não ter de fato o uso imaginado, já estamos aqui conversando que não, porque como muito bem lembrou Rodolfo, algo básico, as crianças jogam com uma bola, não é cada um com uma bola, ainda mais cada criança com 3 bolas. E eu já passo a palavra para Van Dijk Silveira, que se une a nós aqui na nossa rede, para falar sobre esse, que não é nem o principal problema de Itaipu, né, Van Dijk? Bom dia, Zé Inácio, Rodolfo, a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui falando com vocês. Caríssimos, nós estamos perante mais uma das excrescências do poder público, né? Por isso que, na minha opinião, não deveria existir nada público. A gente privatiza tudo, até calçada e poste de eletricidade. A gente teria muito menos problema dessa maneira. Agora, um gasto de mais de 2 bilhões de reais com 120 contratos com ONGs, que a gente não sabe exatamente como esse dinheiro é alocado, não passa, existe um comitê interno, mas como em se tratando de uma empresa pública, né, a gente precisa ter um nível muito mais preocupado com o uso desse dinheiro do pagador de imposto. E outra coisa, grande parte desse dinheiro destinado a essas ações sociais, que eu não estou de acordo e eu pago eletricidade, né, eu sou uma das pessoas que paga, eu não estou de acordo, se eu quiser doar dinheiro para alguém, eu dou né, não quero que a Itaipu, nenhuma empresa, nenhuma que eu sou nem acionista, nem que participe, eu quando recebo dinheiro eu faço as doações se eu quiser, né? Então, o que acontece? Nós temos um governo que criou uma estrutura de relacionamento com o mundo das favelas,
firmou 120 contratos com baixo rigor de análise do uso desse dinheiro, gastou 2 bilhões de reais e chegou à excrescência de 3 bolas por criança. Não sei, senhoras e senhores, 2 bilhões, 120 contratos, 3 mil bolas, 3.100 bolas e 600 crianças assistidas. Quer dizer, a eficiência desses programas é pífia, né? Deveria ser cortada imediatamente e não utilizar esse tipo de atitude, que é extremamente eleitoreira, né, política, para aumentar, inclusive, a conta de eletricidade das pessoas que vivem no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que na cabeça do governo são ricos ou mais ricos e podem pagar essa conta. Quer dizer, vergonhoso a atitude. Fora aquilo que foi comentado, que a gente ainda não sabe se existe indício de corrupção que tem que ser investigado. De fato. Isso se as bolas foram realmente entregues, né? Que é outra coisa a se verificar. E se as bolas entregues foram as mesmas compradas, se o preço por elas é o preço de mercado, e aí começamos numa seara de minúcias necessária que a gente não sabe se foi tomada.